Boa noite. O Jornal da Record começa com uma reportagem sobre um crime covarde. Um jovem de 18 anos foi assassinado hoje de manhã em São Paulo. A polícia ainda tenta entender por que, durante uma conversa, um rapaz simplesmente sacou uma arma e atirou. A vítima estava de braços cruzados e não teve tempo de se proteger. Por volta das 6h30 da manhã, os 4 amigos pararam nessa lanchonete, num cruzamento movimentado de São Paulo. Eles voltavam da casa noturna onde tinham passado a noite. Uma das câmeras do circuito interno do estacionamento registra o momento em que os amigos discutem com outros rapazes antes de entrar no carro. Os jovens que tinham acabado de deixar a lanchonete tentam conversar, mas de repente um dos jovens aponta a arma e atira a queima-roupa. Diego Ribeiro, de 18 anos, levou um tiro na cabeça e 3 nas costas. Quando o socorro chegou ao local, já estava sem vida. Nem inimigo, nem nada. Trabalhador, estudioso. O desentendimento entre os rapazes teria começado ainda de madrugada numa boate da Zona Oeste de São Paulo. A polícia está investigando a motivação do crime, mas já sabe que o grupo de amigos foi seguido durante todo o percurso entre a casa noturna e a lanchonete. Algum problema houve dentro da boate, algum desafeto, alguma coisa, ou ele mexeu com alguém, alguma coisa. Parentes e amigos da vítima estão chocados com o crime. Não conseguem acreditar como uma noite de diversão pôs fim à vida do jovem, considerado um exemplo para a família. Meu irmão era muito tranquilo, trabalhador, honesto, com um coração muito bom. A polícia já começou a ouvir as testemunhas do crime, mas ainda não prendeu nenhum suspeito. E 3 jovens foram executados numa rua de Queimados, na Baixada Fluminense. 5 homens que estavam num carro atiraram contra eles. Ataques desse tipo são frequentes na área. A polícia já prendeu alguns suspeitos de integrar um grupo de extermínio, entre eles um ex-policial militar. Os moradores do bairro estão assustados. Este rapaz é primo de uma das vítimas. Ele tinha acabado de sair do local e ouviu os tiros quando chegou em casa. Quando nós escutamos tiro, aí acabou os tiros, nós descemos para ver os 3 corpos que estavam lá estirados no chão. Os vizinhos garantem que os 3 amigos não tinham inimigos. Ninguém entendeu nada e ninguém está entendendo nada até agora. Os 3 rapazes conversavam na rua quando um carro preto se aproximou. Surpreendidos, eles nem tiveram tempo de correr e foram executados pelos ocupantes do veículo. A polícia não quer se precipitar, mas acredita que investigando o histórico dos jovens poderá esclarecer o caso. 2 das 3 vítimas já tinham sido apreendidas quando menores, por lesão corporal, porte ilegal de armas e envolvimento com tráfico de drogas. Os registros da polícia revelam que a violência está em alta na Baixada Fluminense. O número de homicídios passou de 325 nos 3 primeiros meses de 2012 para 420 no mesmo período de 2013, um aumento de 29%. A polícia investiga os grupos de extermínio que atuam na região. Esses homens são acusados de matar 4 vítimas no município de Mesquita. Um ex-policial militar também faz parte da quadrilha. O pai de uma das vítimas da chacina de Queimados não se conforma. Otávio Soares trabalhava como balconista e tinha uma filha de 7 meses. A dor de perder um filho desse jeito. Se fosse uma doença, se fosse uma coisa que você morreu natural, tudo bem, você vai admitir. Mas isso é uma coisa que vai ficar um vazio dentro de você. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2 irmãs foram baleadas num ponto de ônibus. Uma delas morreu. Tudo por causa de uma rixa com outras meninas. Tainá Gonçalves, de 18 anos, levou um tiro no peito e já chegou ao hospital sem vida. A irmã dela, Daphne, de 20, foi ferida no pescoço e teve que passar por cirurgia. As 2 estavam nesta boate que fica às margens da Lagoa da Pampulha, um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Testemunhas disseram que as irmãs se desentenderam com outras garotas que também estavam na casa de shows. Por volta de 4 horas da madrugada, as vítimas foram embora e acabaram sendo seguidas pelo grupo.
Tainá e Daphne caminharam até um ponto de ônibus. No local, houve nova discussão entre elas e as outras garotas. Uma delas estava armada e fez vários disparos que acertaram as irmãs. Uma viatura da Polícia Militar que passava pela rua socorreu as vítimas. No hospital, parentes e amigos estavam aflitos à espera de notícias. Esta testemunha conta que a rixa entre as irmãs e o grupo de meninas é antiga. A briga já vem de outros meses, de outra localidade, entendeu? Aí hoje resultou nesse homicídio. É grave o estado de saúde de Daphne. A polícia ainda não identificou a autora dos disparos. Já tinha acontecido a confusão lá dentro da boate, né? Então a gente tem que checar isso, agora a investigação da Polícia Civil, fazer os levantamentos para tentar chegar num possível autor. E uma jovem de 19 anos foi vítima de estupro depois de descer de uma van no Rio de Janeiro. Ela foi violentada perto da Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade. Um trauma difícil de esquecer. E com mais revolta, ele ter me estrupado. Um crime bárbaro. Queria que só que ele pagasse o que ele fez, né? Um dia pode acontecer com o filho dele, com a mãe dele, com qualquer pessoa da família dele. A vítima foi seguida pelo estuprador. Era o passageiro de uma van que viajava ao lado dela. A jovem de 19 anos embarcou em Benfica, na Zona Norte. O veículo fez o trajeto até a Avenida Brasil, a mais movimentada da cidade. Foi quando o bandido entrou em ação. A jovem percebeu que estava sendo seguida, mas já era tarde. Ela foi abordada pelo estuprador bem aqui, assim que desceu da van. Depois de ser rendida com uma arma na cabeça, a vítima foi levada a uma Cracolândia, onde foi violentada por mais de 2 horas. Quando chegou lá, ele mandou entrar para debaixo de um plástico, lá estava coberto, e perguntou se eu queria viver ou morrer. A estudante recebeu ajuda de usuários de crack. A polícia busca câmeras de vigilância que possam ter filmado o crime. A jovem foi medicada com coquetel anti-AIDS e encaminhada para tratamento psicológico. Na delegacia, ela ajudou a fazer o retrato falado do estuprador. O suspeito é um homem magro, alto e aparenta ter entre 40 e 49 anos. Os investigadores esperam que outras vítimas reconheçam o criminoso. Preso o chefe de uma quadrilha especializada em roubar relógios de luxo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele é universitário e era o responsável por identificar os relógios de luxo autênticos. Veja como eles escolhiam a vítima na reportagem de Daísa Bellini. Este rapaz de camisa preta é um olheiro e está em busca de passageiros com relógios caros. As câmeras de segurança do aeroporto monitoram o criminoso. A vítima é este homem de camisa azul. O olheiro passa então a segui-lo. No meio do caminho, a vítima encontra uns amigos. O olheiro disfarça atrás de uma pilastra. Sempre ao telefone, ele acompanha o passageiro até embarcar num táxi. Outras pessoas também foram vítimas do criminoso. Assim que a vítima embarcava, o olheiro passava para um comparsa a descrição do táxi, cor, placa e modelo. E longe do aeroporto, o motoqueiro armado abordava o carro e roubava o relógio. O olheiro e mentor da quadrilha é Eduardo dos Santos Guedes, de 37 anos. Ele é universitário. Segundo o delegado, Eduardo tem muito conhecimento nesse tipo de relógio. Ele foi preso em flagrante. O motoqueiro Rodrigo Conceição Ribeiro fugiu. A polícia acredita que pelo menos outras 6 pessoas estão envolvidas no esquema. Muitas vezes a vítima não faz essa relação. Ela imagina que foi casual, que foi no cruzamento e acaba às vezes não registrando ocorrência ou não ligando os fatos. A polícia ainda não sabe quantas pessoas foram vítimas da quadrilha, sempre passageiros. Para eles vai interessar R$200 do motorista, R$300 do motorista ou um valor mínimo de R$30 mil? O coordenador do ponto de táxi explica que a moto seguia o carro até a primeira oportunidade para assaltar. Nós tivemos um caso que ele foi abordado na porta do hotel, porque o motorista durante o trajeto não parou uma única vez. O olheiro vai responder por roubo. A quadrilha não roubava mais nada a não ser relógios. O valor é muito alto, né, e é fácil eles passarem no mercado, né? Em Porto Alegre, uma operação da polícia prendeu uma quadrilha de roubo de carros. Alvo principal,
veículos avaliados em R$100 mil e as ordens para os crimes partiam de dentro dos presídios. Os criminosos foram surpreendidos pela polícia enquanto dormiam. Mais de 500 agentes participaram da operação que desmantelou uma das maiores quadrilhas de roubo de carros do Rio Grande do Sul. No total, 30 pessoas foram presas em 12 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. É uma quadrilha de periculosidade, evidente, e que causaram grande número de vítimas nos bairros nobres de Porto Alegre. Em 6 meses de investigação, a polícia interceptou mais de 26 mil ligações telefônicas e descobriu que a quadrilha roubou 150 automóveis somente neste ano. E eles agiam rápido, em pouco tempo escolhiam o veículo e concluíam o crime. Às 6h30 eles já estavam em Porto Alegre procurando vítima, em torno de 8, 9 horas já estavam vindo com os carros roubados. 10 carros foram recuperados, alguns já desmanchados. Outros foram clonados e seriam levados para outros estados. Além das prisões, a polícia apreendeu armas, munição, drogas e dinheiro. A maioria dos roubos acontecia sempre nas mesmas cidades. 88% dos roubos de veículo no Rio Grande do Sul acontecem em 15 municípios. Um policial militar à paisana foi baleado durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Um carteiro que passava pela rua também foi atingido. Pedestres e motoristas ficaram apavorados com a troca de tiros em plena luz do dia. Motoristas se assustam com a ação dos bandidos e abandonam os carros. Em meio ao tiroteio, os pedestres não sabiam para onde ir. Segundo testemunhas, os criminosos abordaram o policial militar à paisana Márcio Soares Gomes ao lado deste carro. O PM reagiu e ficou ferido no abdômen. O veículo pertence ao deputado federal Áureo Lídio, que estava em uma reunião em frente ao local do crime. Segundo o parlamentar, o policial não era a segurança dele, e sim um amigo. Foi uma tentativa de assalto local. É essa violência que está achada no Rio de Janeiro. Houve uma intensa troca de tiros. Um dos disparos acertou a janela desta casa. Aqui dentro do quarto, uma adolescente de 13 anos se preparava para ir para a escola, a 1 metro do vidro atingido. Ela está penteando o cabelo e meu marido lá atrás. Aí meu marido, abaixa, deita no chão. Um carteiro foi baleado na perna e no braço. A gente não usa colete à prova de bala para isso, entendeu? Então a gente está o dia inteiro vulnerável aí, como qualquer cidadão normal. O policial militar foi operado e passa bem. Uma criança de 2 anos morreu e outras 2 ficaram gravemente feridas num acidente na rodovia Fernão Dias, próximo ao município de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. 4 carretas e 4 carros se chocaram na pista. Ainda não se sabe o que provocou o engavetamento. Na BR-060, região de Anápolis, em Goiás, o acidente envolveu 9 veículos. Segundo testemunhas, um carro teve problemas em uma das rodas e parou na pista. Um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear. Um motorista ficou preso às ferragens e foi levado em estado grave para o hospital. O Engenhão vai ficar fechado por pelo menos 18 meses. Segundo a prefeitura, erros no projeto causaram os problemas na estrutura da cobertura do estádio. Em março, o Engenhão foi interditado por causa do risco de desabamento. Mais uma noite tensa no centro de São Paulo. Cerca de 800 estudantes fazem um novo protesto contra o reajuste da passagem de ônibus, que subiu de R$ 3,00 para R$ 3,20. Veja essas imagens registradas agora há pouco na Marginal Pinheiros, zona oeste da cidade. A polícia militar disparou bombas de gás lacrimogênio e atirou com balas de borracha contra os manifestantes. Ainda não há informações sobre presos e feridos. Veja só, muita correria, muita tensão. A Marginal Pinheiro já foi liberada, mas os manifestantes caminham em direção ao centro da cidade. E esta é a segunda noite consecutiva de confrontos que, como nós mostramos aqui ontem, Celso, foi bastante violenta a noite de ontem. Nós mostramos ao vivo aqui no JR, em São Paulo. Manifestação que acabou em baderna e vandalismo. Muito vandalismo. Hoje foi dia de contabilizar os prejuízos da manifestação de ontem, que terminou em pancadaria e quebra-quebra. Ao lado de um dos pontos mais conhecidos da cidade, uma estação de metrô coberta por tapumes. O local foi atacado por vândalos
É o dia seguinte do protesto dos estudantes contra o aumento na passagem de ônibus, que transformou a cidade em um campo de batalha. Na noite de ontem, os estudantes saíram pelas ruas do centro e houve confronto com a polícia, que usou bombas de efeito moral e balas de borracha. Os estudantes atiravam o que viam pela frente. O lixo ficou espalhado pelas ruas. Nem a base da polícia militar escapou. Pneus e sofás foram queimados para bloquear importantes ruas e avenidas da capital. O conflito piorou quando um grupo invadiu este shopping em busca de abrigo. 15 pessoas foram detidas em 3 horas de violência e também de prejuízos. Segundo a SP Trans, foram 12 ônibus depredados e 53 pichados. Já o metrô contabilizou um prejuízo de R$73 mil. No fim da tarde de hoje, os manifestantes voltaram a se reunir. O ato contra o aumento das tarifas reúne estudantes e membros de um movimento social que defende passe livre. A maioria dos participantes foi convocada via internet. Só que um segundo dia de manifestações em São Paulo foi acompanhado de perto pela Polícia Militar antes mesmo do início. O grupo deu início a uma caminhada pela Avenida Faria Lima. A PM acompanhou os estudantes que interromperam o trânsito e seguem fazendo muito barulho pelas ruas. Um carro descontrolado atravessa a pista, cruza o canteiro e invade uma lanchonete em Ohio, nos Estados Unidos. Por pouco, o veículo não atinge 2 funcionários da loja. Segundo a polícia, a motorista passou mal ao volante. Ela e outras 2 pessoas ficaram levemente feridas. Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, criminosos invadiram uma casa para assaltar um banco. Eles tentaram chegar à agência que fica nos fundos da residência. A família foi feita refém. O buraco da casa já foi fechado com madeira. Os criminosos levaram 2 horas para fazer o estrago na parede e chegar ao escritório do banco. Mas não conseguiram romper a barreira de aço e concreto que protege o cofre. Eles pegaram e disseram para mim: traz o rapaz aqui. Daí pediram uma furadeira. Eu pensei: não tem furadeira, coopera com nós ou alguém se machuca. Chegou e bateu na porta: vão largar, que a parede é toda de aço, não tem como entrar por aqui. O grupo que tentou assaltar a agência fez a família que mora nesta casa refém. O casal, a filha de 1 ano e a sobrinha ficaram trancados neste quarto, mas ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, eram 3 assaltantes que chegaram em um carro e uma moto. Chamaram o morador da casa pelo apelido e renderam a família. Depois começaram a abrir o buraco na parede dos fundos da casa que dá acesso ao banco. A polícia investiga o caso. Nos caixas eletrônicos não foram encontrados sinais de arrombamento e a quadrilha fugiu do local sem levar o dinheiro. A Organização das Nações Unidas fez um pedido de ajuda recorde de 5 bilhões de dólares para as vítimas do conflito na Síria. Os confrontos entre rebeldes e o exército se intensificaram no sul do país. A fronteira entre a Síria e Israel está em chamas. O fogo é resultado dos combates intensos entre rebeldes e o exército de Bashar al-Assad, que retomou a cidade de Quneitra, única ligação entre os territórios sírio e israelense. Os combates nas colinas do Golã afetaram a zona desmilitarizada, que é patrulhada pelas tropas de paz da ONU. Devido à insegurança, o governo da Áustria anunciou que vai retirar os 380 soldados que estão na região. Nós estamos a 3 quilômetros de onde acontecem os combates. Além da fumaça, é possível ouvir de vez em quando a troca de tiros. Essa região aqui do Golã é conhecida pelas fazendas de maçã, mas o exército determinou que todos os agricultores se retirassem por medida de segurança e decretou a região zona militar fechada. O conflito na Síria já matou mais de 100 mil pessoas e provocou uma catástrofe humanitária. As fronteiras estão lotadas de refugiados, a maioria faminta e doente. Hoje, a Organização das Nações Unidas pediu que o governo sírio permita a chegada de assistência médica às vítimas da guerra civil. A ONU fez um apelo de ajuda de 5 bilhões de dólares à comunidade internacional. Estima-se que até o fim do ano, metade da população do país vai precisar de auxílio humanitário.
Um atirador abriu fogo perto de uma escola técnica na Califórnia, Estados Unidos. Além dele, outras 5 pessoas morreram. Segundo a polícia, antes de chegar ao campus do Santa Monica College, o atirador invadiu uma casa e incendiou outra, onde 2 corpos foram encontrados. Ele atirou em várias pessoas no trânsito e tentou roubar os carros. Depois, fugiu para a biblioteca da escola, onde foi morto pela polícia. O presidente Barack Obama estava na região, mas as autoridades não relacionaram a presença dele com o tiroteio. A inflação aqui no Brasil desacelerou com a queda dos preços dos alimentos, mas alguns itens continuam a subir. Quem precisa tomar remédios todos os dias, por exemplo, sente no bolso a alta dos medicamentos. Todos os dias a aposentada toma remédio para a pressão. A alta dos preços, essa ela não consegue controlar. Ah, minha filha, eu gasto para mais de R$600. Não para de aumentar, né? O item que mais contribuiu para a inflação de maio foram os remédios. O reajuste foi autorizado pelo governo. Mesmo assim, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi menor que o de abril. Caiu de 0,55% para 0,37%. É o melhor resultado desde junho do ano passado. Desta vez, os alimentos ajudaram. O índice mais baixo não significa que os preços caíram, e sim que eles continuaram subindo, só que menos do que no mês anterior. Quando o consumidor faz uma compra, ele ainda percebe que cada vez está pagando mais. A inflação acumulada este ano está em 2,88% e deve fechar 2013 no teto da meta prevista pelo governo. O aumento foi sentido assim, não só remédios, né? Alimentação também, aluguel, enfim. Uma das mais respeitadas publicações econômicas do mundo, a revista The Economist, chama a economia brasileira de medíocre e faz ironia ao sugerir, mais uma vez, a saída de Guido Mantega do Ministério da Fazenda. Na capa de uma das revistas mais importantes do mundo, a economia brasileira é chamada de medíocre. No artigo, um país caindo em desgraça. O editorial diz que o governo Dilma abandona aos poucos a fórmula de sucesso do Brasil, que começou no mandato de Fernando Henrique Cardoso e continuou com Lula. Para a revista, o governo abriu mão de controlar a inflação em favor do crescimento, interferiu na independência do Banco Central para derrubar os juros. E, segundo o artigo, os erros na condução da economia confundem os investidores e aumentam a desconfiança sobre o país. Este economista concorda com as críticas. Ele diz que a aposta do governo no crescimento pelo aumento do consumo chegou ao limite. É um governo que abandonou a política de austeridade fiscal, de meta de inflação, de câmbio flutuante, e partiu para uma política de incentivo ao consumo. E ela chegou no limite. Não se pode incentivar indefinidamente o consumo, desincentivando o investimento. Na mesma direção da crítica da revista inglesa, a Standard & Poor's, uma das principais agências mundiais de avaliação de risco, ameaça rebaixar a nota brasileira pela primeira vez em 5 anos, o que eleva as dúvidas dos investidores sobre o comando da economia brasileira. 6 meses atrás, a mesma publicação já tinha criticado duramente o ministro da Fazenda e chegou a pedir à presidente Dilma que demitisse Guido Mantega. Agora a revista repete a sugestão, só que de um jeito carregado de ironia. A Economist diz que o pedido anterior teria tornado o ministro imune à demissão. Por isso, adota uma nova tática. Apela à presidente que Mantega seja mantido a qualquer custo, porque ele é um sucesso. A revista brinca: fique, Mantega, fique. Procurado pelo Jornal da Record, o ministro Guido Mantega informou por meio de sua assessoria que não vai se manifestar sobre o assunto. Favela ou comunidade? Na reportagem especial de hoje, a superação através da música. A história de meninos e meninas que desde bem cedo descobriram disciplina e encanto na arte. E hoje levam o nome de Heliópolis, a comunidade de mais de 40 mil habitantes da zona sudoeste de São Paulo, para todo mundo. Marcos tinha um sonho de infância, ser jogador de futebol. Tayane imaginava que um dia seria dentista. Mas hoje, olha a Tayane aí. Dá show tocando trompa. E Marcos, então, é um exímio violoncelista. Quando começou na orquestra do bairro,
Marcos gostou de cara do violoncelo. O que me chamou a atenção foi o tamanho, né, a forma, assim, porque eu olhei e não conhecia nada também, falei, nossa, olha o tamanho desse violino, como é diferente, né? Violino grandão. O violino grande, então isso me chamou a atenção, né? Eu fiquei curioso e optei por estudar o violoncelo, foi mais por curiosidade, né? Tayane, ao contrário, o início foi a contragosto. Ela queria tocar, era violino. Aí falaram, não, fica nesse instrumento, na trompa, é um instrumento bom, você vai gostar. Mas quando você olhou, acho que você não gostou muito desse pequeno, assim, né? Não gostei, Você queria um maior, né? Eu falei, aí eu falei, mas eu fiquei no instrumento, hoje eu sou apaixonada. Não é fácil, sabe quanto custa a trompa? Quase 10 mil reais. Ela enfrentou o sacrifício, enfrentou até a família. E você não gostou muito dessa história no início também, não, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Mas aí ela insistiu? Ela insistiu, foi lá se dedicando, foi mostrando que não era o que eu pensava. Sim. E hoje a Tayane é meu orgulho, né? Hoje eu acredito nela, sei que ela vai longe. O violoncelo de Marcos custa 12 mil reais. Nossos amigos da escola, com esse preço, hoje estão comprando um carro, hoje estão comprando qualquer coisa assim, a gente compra um instrumento. A paixão dele pela música envolveu a família inteira. O pessoal às vezes costuma dizer que a gente que vive em comunidade, a tendência dos filhos é dar trabalho. E esse daqui, eu só tenho a agradecer a Deus por ele, porque é uma maravilha de pessoa, viu? E a senhora já ouviu ele muitas vezes tocando assim em orquestra? Já vi. E como é que a senhora se sente? Lá a gente se sente muito orgulhosa, né? Ele fala assim, que rapaz que toca, não quer... Aí nem imagina que é filho da gente, a gente fica muito feliz, né? É um trabalho diário. Todas as manhãs, Marcos e Tayane vão para o ensaio. Eles vivem hoje do salário que recebem na Orquestra de Heliópolis. A sede é um prédio imenso, uma escola moderna, patrocinada por empresas públicas e privadas. Pelos corredores, os sons são reveladores. Dá licença um minutinho? Não te importa não, deixa eu entrar um minutinho só? Tava tão bonito esse som lá, diferente, de harpa, né? Como é que é teu nome? Marina. Marina? Isso. Há quanto tempo você toca harpa, Marina? Tem 9 anos. 9 anos? E com tanto instrumento para escolher assim que você tinha, por que harpa? Porque eu achava bonito mesmo, é um som que chama a atenção. O tamanho também. Em cada sala, sons diferentes. Na sala ao lado, o ensaio do coral de Heliópolis. Olha só a afinação. São jovens empolgados com a arte do canto. É que me ensina a ter disciplina e porque eu amo cantar. Eis aqui este sambinha na aquarela do Brasil. Cantar, dançar, flutuar. Como é que você se sente quando está cantando aqui? Parece que você está vivendo mesmo, parece que você está num outro lugar, assim. Parece que meu coração está se abrindo, né? É mesmo? Que definição bonita, hein? Obrigada. Mas de todas, a aula mais concorrida é essa aí, ó, o violino. Alma de uma orquestra, com os pequeninos, os primeiros acordes. Você, quando entrou aqui para a música, você já escolheu o violino de cara? Sim. E por que o violino? Porque é um som legal e é o meu sonho tocar. Os mais adiantados já tocam quase como gente grande. Como é que você sente quando você está tocando? Eu sinto emoção e alegria. É mesmo? Por que você escolheu essas duas palavras assim direto? É assim mesmo, né? Emoção e alegria? Bom, mas agora vamos voltar para o Marcos e para a Tayane. Está na hora do ensaio deles. Uma orquestra que começou pequenininha. Hoje são mais de 80 integrantes. Orquestra respeitada. Já se apresentou em vários países europeus e também Brasil afora. Orquestra de gente que ama a música e que vai ter a música como parceira, pode ter certeza, a vida inteira. São ensaios rigorosos. Tá bem. Você aguenta mais?
O som tem que sair perfeito. A orquestra só vai surgindo aos poucos. Primeiro os violinos. Então só os fagotes e clarinetes. Só as trompas. As cordas em geral. Um trabalhão imenso, até que começa a parecer uma orquestra de verdade. Marcos e Rayane tocam lindamente. É mais do que música. Fora do instituto, tem violência, esse negócio aqui é outro universo, onde eu posso me encontrar, onde eu tenho paz, tranquilidade. É uma coisa que eu amo fazer. Aos 78 anos, o maestro Isaac Karabchevsky já dirigiu várias orquestras, no Brasil e na Europa. Mas a de Heliópolis é a menina dos olhos. Você vê o ensaio, você não acredita que esses meninos e meninas sejam capazes de tocar com tanta propriedade uma linguagem oriunda lá da Europa Central, Wagner. No entanto, esses jovens encaram esse estilo e o reconstituem com garra e com propriedade. Com garra e propriedade. Aí está a orquestra, um dos seus grandes momentos. A apresentação é na Sala São Paulo, um dos maiores templos da música clássica hoje no Brasil. Uma vitória, mais uma, dessa brava garotada de Heliópolis. O que aconteceu com Fará Jorge Fará, o ex-médico condenado por um crime brutal, e a cidade que preserva a tradição das carroças? Destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Você vai conhecer a cidade das carroças. Elas estão por todos os lados, disputam espaço com os carros e tem até placa de trânsito. Tem 3 carroças, 3 cavalos. Tudo emplacadinho, tudo certinho. Namoro ou amizade? Dani Bolina e Israel Novaes são flagrados juntinhos. Será que a dançarina se rendeu aos encantos do Arrocha? Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. Viagem espetacular. Nossa equipe visita a comunidade das cavernas. Milhares de famílias que vivem num dos lugares mais remotos da China. E fazem curiosas moradias encravadas nas rochas. Exclusivo. Marcelo Rezende mostra por onde anda Fará Jorge Fará 10 anos depois. O Brasil pode descobrir uma face oculta do médico que virou monstro. Imagens e informações exclusivas sobre o cirurgião plástico condenado por matar e esquartejar uma paciente. O corpo estava no carro. E a cena do crime, ela se encontrava lavada como se fosse um ambiente cirúrgico. E entenda por que, depois de tanto tempo, Fará continua em liberdade. É no Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu, a gente se vê. Daqui a pouco, começa a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. 7 dos 12 corintianos presos em Oruro, na Bolívia, voltam para casa depois de mais de 100 dias de prisão. 7 dos 12 corintianos presos em Oruro, na Bolívia, arrumam as malas para voltar para casa, depois de mais de 100 dias de prisão. Os torcedores que saíram da prisão estão se preparando para voltar ao Brasil. Eles queriam permanecer na Bolívia em solidariedade aos companheiros que continuam detidos, mas foram convencidos a vir embora e devem chegar a São Paulo neste fim de semana. Além da liberdade, queremos nossa inocência. Para estes torcedores, é o fim de uma agonia que começou no dia 20 de fevereiro, quando o Corinthians enfrentou o São José pela Libertadores. Um sinalizador provocou a morte do garoto Kevin Espada, de 14 anos.
A libertação de 7 torcedores depois de 106 dias foi uma vitória parcial da defesa neste processo. Agora os advogados estão empenhados em retirar da prisão os outros 5 corintianos que permanecem em Oruro. Eu acho que até por um melindre, né, da própria justiça boliviana, falou assim, bom, agora eu já soltei 7, agora vou investigar um pouco mais outros 5 e vou liberar e assim vai. É um processo para não dizer assim, olha, estávamos errados esse tempo todo e admitir isso internacionalmente. A peça-chave neste processo foi uma medida cautelar aceita pela Corte Interamericana de Justiça, para que os torcedores possam responder às acusações em liberdade e aqui no Brasil. Nós pedimos uma medida cautelar para que eles respondessem e fossem investigados em liberdade no Brasil, tendo em vista todas as violações de direitos humanos que foram cometidas contra eles desde o momento da prisão até a presente data. Seleção brasileira confirmado, o atacante Leandro Damião está fora da Copa das Confederações. Damião, que teve uma lesão muscular na coxa ontem, passou por uma série de exames e foi cortado do torneio. O técnico Felipão convocou o Jô para o amistoso contra a França e o atacante do Atlético Mineiro vai substituir Damião na Copa das Confederações. Continua a chover forte em alguns estados do norte e do litoral do nordeste no fim de semana. Em boa parte do Brasil, o clima fica seco e as tardes abafadas. As imagens de satélite mostram céu aberto, sem nuvens, em grande parte do Brasil. Amanhã o sol predomina em toda esta área amarela, que começa aqui no sul, passa pelo centro-oeste, sudeste e interior do nordeste. No norte, as chuvas fortes atingem principalmente Amazonas, Roraima e Pará. No Nordeste, instabilidades vindas do mar causam chuvas fortes do Rio Grande do Norte até a Bahia. E nessa região há alerta de ressacas, com ondas de até 2,5 metros. Em Salvador, apesar da chuva, faz calor ao longo do dia e a máxima é de 28 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens e máxima de 24. As rádios AMs em breve vão poder se transformar em FMs. A medida pretende melhorar a qualidade de transmissão e recuperar a audiência dessas emissoras. Estúdios grandes, bem equipados, mas apesar da imensa capacidade de alcance, a cada dia que passa, as rádios AM atingem menos ouvintes. De cada 10 pessoas que escutam rádio, apenas uma escolhe as ondas médias. Por isso, o lucro é cada vez menor. Obrigado, Aparecida, pela participação. Boa tarde. Mas em breve as rádios AM passarão para a frequência FM. O Ministério das Comunicações já está fazendo um estudo para viabilizar o projeto, que vai beneficiar mais de 1.700 rádios AM em todo o país. Além de aumentar a competitividade entre as rádios, a qualidade de transmissão também vai melhorar. Dependendo do lugar que a pessoa passa com o carro, ela não consegue ouvir o AM. Ela tem muita interferência. Para o governo, isso é um projeto estratégico, é manter o rádio em condições de fazer todo esse serviço público e prestar bons serviços. Aí, no mais, a população escolhe qual rádio ela quer ouvir. A conquista é uma vitória da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que negocia com o governo constantemente. A associação defende que a mudança vai dar um novo fôlego às rádios AM. A Abratel sempre manteve uma posição firme a favor dessa mudança, porque ela representa a oportunidade do rádio sobreviver no Brasil. Veja daqui a pouco, o presidente da FUNAI deixa o cargo. Ladrões usam burca para roubar joias e pedras preciosas em Londres. A presidente da FUNAI, Marta Azevedo, pediu afastamento do cargo hoje. Ela alega problemas de saúde, mas enfrentava muitas críticas pela política de demarcação de terras indígenas do país. A diretora de Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, Maria Augusta Cirati, assume interinamente o cargo. E hoje pela manhã, a Força Nacional de Segurança chegou à região do conflito entre índios e produtores rurais em Mato Grosso do Sul. O objetivo é evitar novos confrontos. No fim da manhã, o comboio de viaturas da Força Nacional seguiu para Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Os 110 militares estão alojados na cidade e vão se revezar no monitoramento da área de conflito entre índios e fazendeiros. Além de barreiras em pontos estratégicos, os homens da Força Nacional vão percorrer diariamente fazendas e aldeias da região com abordagens a quem passar por aqui. Eles também terão acesso livre às propriedades rurais.
A expectativa é de que a Força Nacional seja recebida sem resistência pelos índios, que continuam acampados na Fazenda Buriti. Em Campo Grande, o dia foi de manifestações. Mais de 400 produtores rurais saíram pelas ruas da cidade em protesto às ocupações indígenas. Hoje o produtor rural de Mato Grosso do Sul se sente inseguro de produzir, inseguro de vender a terra, inseguro de investir em outra coisa, inseguro de contratar novos funcionários. Índios de 5 etnias e trabalhadores rurais sem terra também se mobilizaram para reivindicar demarcação de territórios e reforma agrária. Ladrões se disfarçaram para assaltar uma loja de luxo em Londres, na Inglaterra. 6 homens vestidos com burcas entraram na loja quando ela ainda estava aberta aos clientes. Armados com machados, eles quebraram vitrines e levaram relógios e pedras preciosas. 2 ladrões foram detidos durante a fuga. Veja daqui a pouco, juíza é morta a tiros dentro de fórum em Mato Grosso. Piloto de parapente adota uma águia e sonha voar ao lado da ave de estimação. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Bebês acima de 6 meses e crianças até 5 anos devem comparecer aos postos de saúde para tomar as gotinhas. Esse compromisso dos pais fez com que o último caso da doença tivesse sido registrado no Brasil em 1989. A meta da campanha é vacinar 12 milhões de crianças até 5 anos que vão receber a vacina em gotinhas. Já os bebês entre 2 e 4 meses receberão a dose injetável da vacina. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde, que considera a forma mais eficaz para erradicar a doença no mundo. Nesse caso, as mães precisam agendar uma data para levar os filhos ao posto de saúde. Aos 15 meses, há necessidade de outro reforço contra a paralisia infantil, que já passa a ser via oral. A vacina protege contra todos os tipos de vírus da polio e tem eficácia de até 95%. Mesmo que estejam com tosse, gripe ou diarreia, as crianças podem ser vacinadas e os pais devem levar a caderneta para que o controle seja atualizado. A vacinação vai até 21 de junho. Serão distribuídas mais de 19 milhões de doses em 115 mil postos do país. Débora, mãe de Vitória, de 2 anos, não perde uma campanha. Vai levar a menina ao posto no primeiro dia. Acordar cedo e levar ela para tomar a vacina. É bem melhor prevenir uma doença do que cuidar dela depois. No Mundial de Base Jump, que acontece em Benidorm, na Espanha, uma atleta levou um susto quando o paraquedas dela não abriu de maneira correta. A saltadora austríaca Maria Steinmeier, única mulher da competição, pulou do terraço de um hotel. Ao acionar o paraquedas, acabou se enrolando e foi lançada contra a fachada do prédio. Depois, ela invadiu uma sacada e conseguiu se salvar. Maria sofreu apenas ferimentos leves. A juíza Glauciane Chaves de Mello foi morta a tiros dentro do fórum do município de Alto Taquari, em Mato Grosso. O principal suspeito é o ex-marido, que está desaparecido. Segundo a polícia, ele entrou no prédio, fez os disparos e fugiu, deixando a arma cair no chão. O casal estava separado desde dezembro. A morte de 2 pessoas no único hospital de Rolândia, no norte do Paraná, será investigada. A suspeita é de que tenha havido negligência no atendimento. Os pacientes, um homem de 66 anos e um bebê recém-nascido, passaram mal. Mais de 7 milhões de estudantes confirmaram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova será aplicada nos dias 26 e 27 de outubro. O número de inscritos desse ano superou o de 2012. O governo garantiu que vai rever o planejamento para evitar falhas. No portal R7, tire suas dúvidas sobre o exame do Enem. Acesse r7.com. Agora, olha só que susto. Um urso deu trabalho para a polícia do Novo México, nos Estados Unidos. O animal apareceu nas ruas da cidade de Albuquerque e foi perseguido pelos policiais por mais de 3 horas. Olha só o tamanho do animal. Eles cercaram o urso com os carros, mas não conseguiram capturá-lo. Por sorte, o animal voltou sozinho para a floresta. Imagina encontrar com um desses pelo caminho. Agora, de volta ao Brasil, você já deve ter ouvido falar da falcoaria. É uma antiga técnica de treinamento de aves de rapina, como falcões, águias e corujas. Em Santa Catarina, um piloto tem uma águia de estimação que ele treina todos os dias para uma aventura.
Voar sobre as montanhas do Vale do Itajaí é o passatempo preferido de Michel. Ele é piloto de parapente há mais de 15 anos. Michel vive em Pomerode, interior de Santa Catarina. Agora se dedica também a outra atividade. Todos os dias pela manhã, vai para o campo treinar esta águia de cauda branca. Maia veio de um criadouro em Minas Gerais. Tem apenas 9 meses e já obedece aos comandos do treinador. Como você notou, ela está sempre em volta, sempre voando em cima da gente, dando volta, pousando na árvore, voltando, respondendo todos os comandos. O equipamento de telemetria é apenas uma medida de segurança para encontrar o animal caso ele se perca na mata. Lá vem ela. Além das asas grandes e das garras poderosas, a águia também tem uma visão de longo alcance. Ela é capaz de localizar uma presa a 3 quilômetros de distância. O adestramento de aves de rapina, chamado de falcoaria, é uma arte milenar. Bem treinadas, as águias podem ser usadas no controle de pragas. Elas são aves carnívoras que se alimentam de pombos, ratos e insetos. Mas o piloto Michel tem outros planos para a Maia. Quer transformá-la numa parceira para os voos sobre as montanhas da região. É voar para Hawking, que é a fusão entre parapente e ave de rapina. Você vê ela em todas as dimensões, não só aqui no chão, você vê em todos os ângulos. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Um ótimo final de semana para você. Boa noite e até amanhã.